Olá, pessoal! E aí, estão preparados para a parte 5 do nosso curso Descomplicando a LDB? Eu sou a professora Natasha Alves e estou com você para mais uma maratona de muito estudo. Hoje nós veremos os artigos 10, 11, 12 e 13, os quais falarão sobre as incumbências dos estados, as incumbências dos municípios, as incumbências dos estabelecimentos de ensino e as incumbências dos docentes. Se você já é inscrito, já vai deixando o seu like para dar aquela fortalecida. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho e assim você ficará por dentro de tudo que eu postar por aqui. Os links das aulas anteriores estão aqui na descrição do vídeo e também em algum canto da tela nos cards interativos. Aproveita também e já baixa o nosso e-book LDB, que também está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora estudar, galera! Então, pessoal, seguimos aqui com o artigo 10, no qual veremos as incumbências dos estados. E aqui estados no sentido, sim, de unidade federativa, tá? Agora sim, porque na aula passada, né, nós vimos as incumbências da União, então agora veremos as incumbências dos estados, especificamente neste artigo aqui. Tá? Lembrando que a União, né, ela vai organizar a educação nacional, vai organizar os sistemas de ensino sempre em colaboração, sempre em regime de colaboração. Colaboração com seus estados, Distrito Federal e municípios, tá ok? Então, ela não vai fazer nada sozinha. Ela sim é a chefe, mas ela não vai fazer nada sozinha. Ela vai dividir as responsabilidades com os estados, Distrito Federal e municípios. Então, vamos ver aqui o que ficou de incumbências para os estados, né? Então, a primeira incumbência aqui: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino. Então, aqui nada mais óbvio, né, que os estados fiquem responsáveis, né, por organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais de seus sistemas de ensino. Vamos para a próxima. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição, até grifei, proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então, a gente vê que na maioria das vezes, né, os municípios ficam responsáveis por oferecer os anos iniciais do ensino fundamental, né, do 1º ao 5º ano, e ficam para os estados estar oferecendo os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Então, aqui é em relação a essa incumbência dos estados, né, de definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Seguindo aqui para mais uma incumbência: elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Então, assim, os estados, eles têm sim a liberdade, né, de elaborar e executar as suas políticas e planos, porém sempre em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, né? Então, os estados, eles podem, né, eles têm a liberdade, sim, de elaborar, de executar as suas políticas, seus planos educacionais, mas sempre observando, né, o que diz as diretrizes e planos nacionais. Ele tem que seguir, sim, o que determina as diretrizes e planos nacionais, tá? E assim ele pode fazer, né, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Tá? Lembrando, né, que ele sempre em colaboração com seus municípios aqui, tá ok? Vamos para a próxima. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Então, lembra
que era também uma das incumbências, né, da União, e que a União abriu, né, um espacinho, uma brecha, que se os estados e o Distrito Federal tivessem, né, cursos ou instituições de educação superior, que a eles também ficariam essas responsabilidades, né, de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e também os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Então, os estados eles devem, no caso, né, supervisionar os cursos e também os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino, né? E aqui eles podem autorizar, né, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. Então, eles têm que acompanhar, né? A palavrinha é acompanhar os cursos e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Tá ok? Então, essa incumbência aqui, ela também está como incumbência da União, só que a União foi bem clara, né, que os estados ou o Distrito Federal, tendo, né, instituições de educação superior, eles também poderiam ficar com esta responsabilidade aqui. Tá? Vamos para a próxima. Baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. Então, normas complementares, porque as normas gerais vêm da União, então os estados baixam as normas complementares para o seu sistema de ensino, tá ok? Próxima, assegurar o ensino fundamental, então tem que assegurar o ensino fundamental e oferecer, tá até em negrito, com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Então, aqui, vamos lá. Isso daqui é questão de prova, né? Sempre cai. Ou seja, os estados, eles têm sim que assegurar, né, o ensino fundamental, como diz aqui, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Porém, como está dito aqui, a prioridade é o ensino médio, tá? Então, você grifa, a prioridade é o ensino médio, tá? Ele vai assegurar sim o ensino fundamental, mas é assegurar, tá? A prioridade é o ensino médio. Aqui a próxima incumbência, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E aqui nada mais óbvio, né? Então, os alunos da rede estadual, os estados que vão estar, né, se responsabilizando com o transporte escolar para essa turminha da rede estadual, tá? E assim, né, no caso, vai estar seguindo, né, o primeiro princípio, né, do ensino, que seria, né, acesso e permanência na escola. Então, aqui, para a criança, para o aluno, né, no caso, acessar a escola, se ele necessitar de transporte escolar, quem vai estar oferecendo? O Estado para os alunos da rede estadual, tá ok? E aqui no finalzinho, ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Então, o Distrito Federal ele tem valor de estado e de município. Então, para ele vai ficar as incumbências desses dois, tanto dos estados como dos municípios. Tá joia? Agora vamos para as incumbências dos municípios, artigo 11. A primeira incumbência aqui, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, aqui, né, assim como os estados ficarão responsáveis por seus órgãos e instituições oficiais, os municípios também. Tá ok? Porém, né, eles vão estar sempre integrando-os às políticas e planos educacionais, sempre seguindo, né, o que prega, o que diz as políticas, né, e planos educacionais da União, né, e também dos seus estados, né, a que pertencem. Tá joia? Depois, exercer ação redistributiva, ou seja, repassar, né, as verbas em relação às suas escolas. Então, que vem de recursos financeiros, né, para os municípios, no caso, eles vão repassar as suas escolas, tá ok? Depois, baixar normas complementares, assim como os estados também, para os seus sistemas de ensino. Então, aqui é igualzinho tá lá dos estados. Também os municípios poderão baixar as normas complementares, na verdade deverão, né, baixar as normas complementares para os seus sistemas de ensino.
Depois, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Nos próximos slides, né, nas próximas aulas, nós veremos quais são esses estabelecimentos, né, que fazem parte de cada sistema de ensino. Sistema de ensino da União, sistema de ensino estadual, sistema de ensino municipal, tá bom? Mas aqui, então, uma das incumbências dos municípios é autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Seguindo, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aqui, a gente vê que o município ele vai oferecer a educação infantil. Porém, a prioridade, é o ensino fundamental. A gente viu que os estados vão assegurar a oferta, né, de ensino fundamental, mas a prioridade será o ensino médio. Aqui não, aqui é diferente. Os municípios vão oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, mas a prioridade é o ensino fundamental. E aí, no caso, né, só seria permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, ou seja, o ensino fundamental, e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, os municípios só podem atuar em outros níveis de ensino, talvez uma educação superior, né? No caso, se ele estiver atendido plenamente a sua área de competência, ou seja, plenamente a oferta do ensino fundamental. E mesmo assim, né, com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição. Ou seja, somente quando o município tiver atendido mesmo plenamente, tiver o ótimo do ótimo, é que ele poderá atuar em outros níveis, tá bom? Seguindo, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Né? Assim como os estados vão assumir o transporte da rede estadual, os municípios ficam com o transporte da rede municipal. E aí, seguindo aquele primeiro princípio do ensino, né? Que é do acesso e permanência na escola. Então, o aluno precisa acessar a escola e não tem como ir, então, no caso, tem que estar oferecendo o transporte escolar, tá ok? E aqui, um asterisco, os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, os municípios, eles têm essa opção, tá? Eles poderão, não é que são obrigatórios, cuidado com isso, nem questão. Eles poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único. Então, fica aí a opção para os municípios, tá ok? Bora treinar um pouquinho? Cargo Supervisor de Ensino, ano 2015. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao tratar da organização da educação nacional, apresenta seu artigo 11, que os municípios incumbir-se-ão de. Então, aqui teremos que ver, né, uma das incumbências dos municípios. Bora analisar as questões. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior. Então, aqui a gente vê, né, que essa incumbência seria, no caso, da União e não dos municípios, da União. Porém, a União pode, né, delegar essas incumbências de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior aos seus estados e ao Distrito Federal, ao DF, né, caso eles tenham instituições de educação superior, né? Então, aqui seria incumbência da União, a princípio da União, porém, ela pode sim delegar aos estados e ao Distrito Federal, mas ela não delega isto aos municípios, tá? Então, essa não seria a nossa alternativa.
Letra B. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Tá ok, é isso mesmo. Lembrando que a prioridade dos municípios é o ensino fundamental, enquanto que a prioridade dos estados seria o ensino médio. Então, o município, os municípios, eles vão oferecer a educação infantil, no caso em creches, e pré-escolas. Mas a prioridade é o ensino fundamental, tá? Enquanto que os estados vão assegurar o ensino fundamental e oferecer como prioridade o ensino médio. Então, saibam que a prioridade dos municípios é o ensino fundamental. Então, aqui, essa sim seria uma incumbência, dos municípios, que é oferecer educação infantil, mas com prioridade, mas a prioridade é o ensino fundamental. Então, aqui está certo, é a nossa resposta, é a nossa alternativa. Mas vamos analisar as outras. C. Assegurar o processo de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino. Aqui seria outra incumbência de quem? Da União, tá? Incumbência da União. A União, em colaboração com sistemas de ensino, vai assegurar essa avaliação do rendimento escolar, tanto no ensino fundamental, no ensino médio e também na educação superior, no ensino superior, tá joia? Vamos para D. Então, aqui também não é a nossa resposta, Letra D. Assegurar processo de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Então, aqui é uma incumbência também da União, Opa, aqui faltou o O. A União, ela também vai, avaliar as instituições, as instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas de ensino que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Então, aqui já vimos que não seria uma das incumbências dos municípios. Letra I. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 da LDB. Então, aqui a gente já viu, que a prioridade assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio é uma das incumbências dos estados, A prioridade dos estados é o ensino médio, Ele vai assegurar, a oferta do ensino fundamental, porém a prioridade é o ensino médio. Então, aqui seria uma das incumbências dos estados e não dos municípios. Logo, a nossa alternativa, com certeza, é a letra B. E aqui no artigo 12, veremos as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Então, o que fica para eles, Para eles estarem fazendo? Primeira incumbência aqui, elaborar e executar a sua proposta pedagógica, Então, os estabelecimentos de ensino, terão a incumbência de elaborar o seu projeto político-pedagógico, Mas em alguns lugares também tem o nome de apenas, proposta pedagógica, elaborar e executar. Então, eles podem, sim, de acordo com a sua realidade, estar elaborando essa proposta pedagógica e também executar, tá ok? E o que seria, o projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica? A grosso modo, seria o norte, da escola, seria aquele documento norteador da escola, no qual nesse documento, há a visão, de educação que este estabelecimento de ensino tem, o que ele pretende alcançar, quais são os objetivos que ele pretende alcançar com a educação e também como ele vai estar alcançando esses objetivos, E aí, no caso, está definido também a proposta de trabalho da instituição, em relação à sua clientela, aos profissionais que fazem parte da escola. É o documento norteador do processo educacional de cada estabelecimento de ensino, tá joia? E a segunda incumbência, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Então, o estabelecimento de ensino, tem essa liberdade de estar administrando o seu pessoal, os seus funcionários e os recursos, os recursos materiais e também os financeiros. E a terceira incumbência, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas.
Então, né, há um mínimo, né, de 200 dias letivos e 800 horas aulas, né, estabelecidos, e quem que vai assegurar este cumprimento será os estabelecimentos de ensino, que vão verificar, né, vão supervisionar se estão sendo cumpridos esses dias letivos e horas aulas estabelecidas. E vamos para a próxima aqui. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, o estabelecimento de ensino, né, ele tem que velar por esse cumprimento aqui do plano de trabalho de cada docente, de cada professor. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, aqueles alunos que não tenham um rendimento, né, não tenham tido um rendimento satisfatório, o estabelecimento de ensino terá que prover os meios para a recuperação deste aluno, né, dos alunos de menor rendimento. E ainda veremos as demais incumbências dos estabelecimentos de ensino. E aqui mais incumbências: articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, cada estabelecimento de ensino, né, tem a incumbência de estar trazendo as famílias, né, chamando as famílias, a comunidade de forma geral para a escola, para participar da escola. A gente vê, né, que vários estabelecimentos de ensino fazem, né, comemorações, festas comemorativas, as quais, né, requerem participação das famílias, da comunidade. Algumas escolas abrem aos finais de semana, ou seja, para que exista, né, esse contato direto da escola com a comunidade, com as famílias, e garanta, né, essa integração da sociedade com a escola. Então, é a incumbência dos estabelecimentos de ensino, né, criar essa aproximação da escola com as famílias com as escolas e, de forma geral, da comunidade com a escola, tá ok? Aqui, a outra incumbência: informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, aqui é importante, que isso daqui já caiu em prova algumas vezes, que a escola, né, os estabelecimentos de ensino, têm a incumbência de informar os pais, né, pai e mãe, porém, conviventes ou não. Se convive com os filhos, ok, né? Mas se não convivem, eles também têm o direito de saber sobre a frequência e o rendimento dos seus filhos, e também sobre a execução da proposta pedagógica, tá? Então, aqui a escola, né, o estabelecimento de ensino, vai informar o pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos. E quando, né, os filhos, as crianças não estão sob a responsabilidade dos pais legítimos, né, a escola também vai informar, né, o estabelecimento de ensino também vai informar os responsáveis legais, né, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência. Então, a escola tem a obrigação de informar os pais ou aos responsáveis legais sobre a frequência, o rendimento dos alunos, né, e a execução da proposta pedagógica. Então, essa proposta pedagógica, ela tem que ser passada aos pais, sim, né, ou aos responsáveis legais, se for o caso, tá? Mas aqui lembrando, você grifa aí no seu material que essa é a escola, né, o estabelecimento de ensino vai informar pai e mãe, conviventes ou não, tá? Então, se for conviventes, vai informar, tá ok, tá certo? Mas se também não for convivente, também tem o direito de saber sobre a frequência, o rendimento escolar dos seus filhos e a execução da proposta pedagógica, tá joia? Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas acima de 30%. Aqui você grifa também, né, com marca-texto, para você não esquecer, porque as bancas trocam essa porcentagem. Colocam 25%, ou 50%, mas não, é 30%, tá? Então, voltando, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, tá? Então, aqui, você pensa um pouquinho. No caso, para aprovação, os alunos têm que ter 75% de presença. Logo, né, vou pôr aqui pezinho de presença.
Logo, eles só podem ter 25% de falta, de ausência, né? Então, falta. Quando as faltas, né, estiverem acima de 30%, ou seja, 30% desses 25% permitido em lei, né, ou seja, 30% do limite que o aluno pode faltar, aí a escola, né, o estabelecimento de ensino tem que notificar ao conselho tutelar, tá? Então, jamais confunda que aqui seria 25%, não, aqui é 30%. Seria 30% do percentual permitido em lei. Então, se a criança, o aluno, né, tiver faltas acima de 30% do permitido, que é 25%, aí a escola, né, o estabelecimento de ensino tem que notificar ao conselho tutelar. Tá ok? Então, não se confunda nessa parte. Depois, promover medidas de conscientização de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. Então, a escola, né, como está dizendo aí, não requer tantas explicações, a escola vai ter que criar formas, né, medidas de conscientização para prevenir o bullying, né? Ou seja, a intimidação sistemática. E aí a gente já vê, né, que várias escolas, né, isso já faz parte de projetos de escolas, várias escolas fazem projetos, né, sobre o bullying, né, no qual as crianças realizam diversas atividades, né, produzem textos, fazem um teatrinho. Então, assim, já faz parte de projetos, né, anuais já de várias escolas, essa questão aqui sobre o bullying, né, o que é muito importante. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, aqui entra, né, também junto aqui com essas medidas de conscientização, de prevenção contra todos os tipos de violência, já pegando aqui o gancho para promover a cultura de paz, né? Estabelecer essas ações, que também faz parte, né, dos projetos anuais das escolas. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Aqui também, né, já faz parte de alguns projetos, né? No caso, né, nas escolas do estado de São Paulo, há o projeto da Polícia Militar, ProERD, né, no qual os policiais vão à escola, dão palestras, tem uma cartilha que eles explicam, né, sobre as drogas, sobre as formas de estar se prevenindo contra as drogas, contra bebidas alcoólicas. Então, assim, cada estabelecimento de ensino tem a incumbência de estar promovendo as diferentes estratégias para a prevenção e o enfrentamento ao uso, né, ou dependência de drogas. Vamos treinar um pouquinho? Cargo diretor de escola, ano 2019. Conforme a Lei Federal número 9394/96, artigo 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de, entre outras, então aqui nós teremos que procurar uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Vamos ver aqui, letra A. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. Sim, a gente viu que aqui é uma incumbência, sim, dos estabelecimentos de ensino. Os estabelecimentos de ensino têm que chamar essas famílias, essa comunidade para participar da escola, né, para ter esse contato mais direto. Então, aqui já seria a nossa resposta, letra A, que é o estabelecimento de ensino, eles têm que articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Tá certinho essa alternativa, mas vamos ver as outras. Letra B. Assegurar processo de avaliação das instituições municipais de educação infantil e ensino fundamental. Não, a gente não viu, né, que essa incumbência aqui seria dos estabelecimentos de ensino. Até porque, né, como que os estabelecimentos de ensino teriam a incumbência, né, de avaliar as instituições municipais de educação infantil e ensino fundamental? Não, cada estabelecimento de ensino vai se organizar dentro do seu espaço, dentro da sua estrutura. Então, não tem como essa alternativa ser a correta. Letra C. Assumir a responsabilidade pelo transporte escolar dos alunos da rede municipal
e de ensino fundamental que residem longe da escola. Então, assim, tirando essa parte de ensino que residem longe da escola, quem, no caso, assumiria a responsabilidade pelo transporte escolar não é cada estabelecimento de ensino, mas o município, o estado, né? Então, assim, se for da rede municipal, quem vai assumir vai ser o município, né? Que vai assumir o transporte. Se for da rede estadual, quem assumiria o transporte escolar seria o estado. Então, aqui não seria uma incumbência, né, dos estabelecimentos de ensino. Errada. D. Pesquisar, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação na rede pública municipal. Quem vai coletar, quem vai pesquisar e disseminar informações seria a União, mas não sobre a educação na rede pública municipal, sobre a educação de forma geral, né, como a gente já viu anteriormente. Então, não é a nossa resposta. Percebam, né, que as bancas vão jogando qualquer tipo de informação para pegar aquele candidato que, como eu já disse, né, deu aquela lida rápida na lei e não conseguiu interpretar da forma correta, né, o que é a função de cada um. Então, talvez erraria uma questão que, se você tivesse estudado, lido certinho, interpretado, assistido a nossa aula, não erraria, tá? Letra E. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes nacionais de educação. Então, aqui, essa incumbência seria dos estados, né, não dos estabelecimentos de ensino, dos estados. Aos estabelecimentos de ensino ficou a elaboração e execução da sua proposta pedagógica, né, ou seja, o seu plano de trabalho, né, seu plano de trabalho dentro da sua organização. E não aqui, elaborar e executar políticas e planos educacionais. Aqui já é muito amplo, né, que não teria como ser a responsabilidade de um estabelecimento de ensino, e sim dos estados. Então, não seria a nossa alternativa. Nossa alternativa, letra A. Artigo 13. Incumbências dos docentes. Então, vamos ver o que cabe para os docentes, né? O que eles têm que fazer, o que os professores ficaram encarregados de fazer. Vamos para a primeira. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, se o estabelecimento de ensino, né, ele tem a incumbência de estar elaborando e executando essa proposta pedagógica, como que o estabelecimento de ensino vai elaborar e vai executar? Com a participação dos docentes, né? Então, vai levar em conta a participação dos docentes nesta elaboração da proposta pedagógica, tá? Porque o estabelecimento de ensino, né, enquanto escola, só o estabelecimento, a forma física de estabelecimento, não consegue elaborar um projeto político-pedagógico, né? Então, quando diz estabelecimento de ensino, é considerando o pessoal, né, desse estabelecimento de ensino, quem faz parte do estabelecimento de ensino. Então, no caso, os docentes colaborariam, né, participariam dessa elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, tá ok? Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, cada docente, cada professor vai ter que elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, né, sempre em consoante, né, a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, sempre segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, a qual ele também ajudou a elaborar, né? Então, cada estabelecimento de ensino tem a sua proposta pedagógica, tem a sua forma de trabalhar, e o professor que nesse estabelecimento de ensino trabalhar deverá seguir esta proposta pedagógica. Zelar pela aprendizagem dos alunos, né? Então, aqui nada mais óbvio, né, que os professores zelem pela aprendizagem dos alunos, né? Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, os estabelecimentos de ensino não têm que prover, né, os meios de recuperação para esses alunos de menor rendimento. Então, os docentes quem estabelecerão, né, as estratégias, ou seja, os professores, né? Os professores que vão estabelecer essas estratégias para recuperar esses alunos, né, os seus alunos, os alunos com menor rendimento. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, tá? Então, os professores ficam com a incumbência de
dar as aulas, né, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, no qual, né, as quais, aliás, os estabelecimentos de ensino têm que assegurar esse cumprimento, né? Lembra, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, os professores vão ministrar esses dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente, que é importante, né? Porque nas provas eles mudam essa palavrinha, integralmente dos períodos, porque eles podem colocar parcialmente, né? Mas não, é integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, né? Então, cada escola tem o seu período de planejamento das atividades, então os professores, eles têm a incumbência de participar integralmente dos períodos de planejamento, dos períodos de avaliação e do desenvolvimento profissional. Ou seja, né, quando houver algum curso, alguma capacitação, né, alguma formação de docentes, esses docentes têm sim a incumbência de estar participando, né? Tem o dever de participar, ó. Então, aqui voltando, né? Os docentes vão ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos e participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, né? Avaliação dos seus alunos e ao desenvolvimento profissional, ou seja, algum curso, alguma capacitação em serviço, né? Alguma capacitação profissional, alguma formação pedagógica, os docentes deverão participar integralmente. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, não é a escola, né, o estabelecimento de ensino que vão criar esses processos de integração entre escola e comunidade, escola e sociedade, vai criar essa aproximação entre as famílias e a escola, né, para que as famílias participem ativamente da escola. Então, se a escola vai criar essa aproximação da escola, comunidade, escola, famílias, os professores, né, os docentes, eles têm que colaborar com essas atividades, tá? Então, eles vão colaborar. É necessária de suma importância a participação, a colaboração dos docentes nesses processos de integração de família e escola, tá? Família e comunidade, escola e comunidade, tá ok? Escola, sociedade. E vamos para mais uma questãozinha aqui para a gente treinar. Cargo orientador educacional, ano 2019. Analise as proposições e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Muita atenção aqui. Em relação ao que estabelece alguns dos incisos do referido artigo sobre as atribuições dos docentes. De acordo com o artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, os docentes incumbir-se-ão de. Então, vamos colocar V para verdadeiro e F para falso. Vamos analisar aqui. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Será que quem deverá promover, né, essas medidas de conscientização, prevenção, combate ao bullying no âmbito das escolas seriam os docentes? Não seriam os docentes, né? São as próprias escolas. No âmbito das escolas, são as próprias escolas, os próprios estabelecimentos de ensino. Logo, não seria incumbência dos docentes. A gente tem que achar a incumbência dos docentes. Isso realmente existe, né? Está na letra da lei, mas não como uma incumbência dos docentes, e sim como incumbência dos estabelecimentos de ensino. E aqui quer saber a incumbência dos docentes. Então, aqui seria falso, não é verdadeiro, falso. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Sim, quem que vai elaborar, né, e cumprir o seu plano de trabalho segundo a proposta do estabelecimento de ensino? O professor, o docente. Aqui é verdadeiro. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Isso mesmo, também é uma incumbência dos docentes. Eles vão colaborar, né, com essa forma de estar se aproximando, né, a escola estar se aproximando das famílias, da comunidade. Então, sim, é verdadeiro. Logo, né, a nossa sequência seria F, V e V. Marca alternativa que contém a sequência correta de preenchimento dos parênteses. Então, vamos lá. Aqui já não seria, né, que a primeira é falsa. E também não, falso, verdadeiro e falso não. Letra E, falso, verdadeiro e verdadeiro.
Muito bem. E aqui finalizamos a parte 5 do nosso Descomplicando a LDB. No próximo vídeo veremos os demais artigos. Se você ainda não deixou, eu peço de coração que você deixe o seu like, dê aquela fortalecida no canal, divulgue para um amigo que esteja estudando também e assim você irá ajudar o canal a crescer cada vez mais. Um beijo no coração de todos, obrigada pela companhia, muito foco e muito estudo e assim você conseguirá muito em breve ser aprovado. Um beijão e até a próxima!